Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você vê esse vídeo, seja abençoado pela verdade da palavra. Essa palavra que nos liberta, que nos transforma, que nos enche de alegria, que nos dá direção, que nos protege. Essa palavra é a própria palavra de Deus falando conosco. Vem comigo ler Bíblia. Venha comigo ler Bíblia, porque este projeto nasceu no coração de Deus. Amém, queridos? Ontem nós lemos Mateus, capítulo 26, até o versículo 68. E hoje nós vamos dar a continuidade no capítulo 26, versículo 69, que diz: Pedro nega a Jesus. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio e, aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. E ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, ao qual disse que ali estava, aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Irmãos, o modo de falar de quem anda com Jesus é diferente. Todos notaram a diferença de Pedro quando Pedro falava, porque Pedro tinha o falar de Jesus. O teu falar o denuncia. Oh, aleluia! Ainda que ele estivesse negando a Jesus ali, porque o Senhor já tinha dito que ele, antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro o negaria. Então, quando o Senhor fala, irmão, não tem jeito. Mas o jeito dele falar era o jeito de um cristão, de alguém que conheceu Jesus. Uma vez nós conhecer Jesus, nós nunca mais voltamos a ser quem éramos, porque muda o falar, muda o pensar, muda o agir. E ainda que Pedro ali estava dentro de um propósito, eles o identificaram. Versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar. A praguejar e a jurar. Praguejar, acredito que ele, para se defender, dizendo que não conhecia Jesus, praguejar é dizer: não, esse homem aí, não conheço esse homem. Quantas vezes a gente tem vergonha de assumir que é cristão? Quantas vezes a gente está diante de alguém, algum familiar ou alguém que ainda não professa a nossa mesma fé, em vez de nós não negarmos a Jesus, nós começamos a dizer: aqueles crentes, né? É verdade, aqueles crentes doido. Às vezes na escola, na faculdade, às vezes para alguma amiga, para algum amigo, numa mesa, não denuncia essa prática e vive negando a Jesus. Aí depois vai orar, vai ajoelhar e vai pedir perdão porque ficou com vergonha. Mas se tu te envergonhares hoje do Evangelho de Cristo, se te envergonhares de Jesus, o negar, naquele grande dia, o Senhor te negará. É melhor tu não negar hoje. É melhor tu renunciar a tua vida hoje por Cristo, do que naquele grande dia o Senhor dizer: não te conheço, assim como tu disseste para muitos: não, eu não conheço, não sou de Jesus. Meu Deus, é muito forte essa palavra, irmãos. É muito forte. 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Cantou o galo. Muitos acreditam que é um galo, né? Galinha. Às vezes eu faço alguns vídeos que os galos cantam.
Mas, porque a minha mãe tem criação, né? Então, às vezes, algum animal canta e a gente não tem como. Meu passarinho canta, é assim. Mas esse galo aqui, a gente aprende, né, e vai estudar e vai entender um pouquinho, né? Não sou muito bom em explicar corretamente isso, mas se você tiver interesse, pesquise, procure saber interagir mais sobre este assunto. Era aqueles que cantavam e tocavam, né? Antes que o galo cante, eles tocavam uma música. Era como se fosse um levita do templo. Começava a cantar, tocar a harpa. Aleluia, Jesus. Então, antes que este homem começasse a tocar, que eram muitos que escutavam, né, ao redor das casas, ali onde Jesus foi preso, escutariam o galo cantar, a tocar. Jesus. E o galo cantou logo depois que Pedro negou 3 vezes. Palavra do Senhor cumprida. Arrisca, irmãos. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Eu acho interessante, é uma diferença muito grande, né, irmãos? Que Judas também foi avisado por o Senhor. Só que quando ele caiu na realidade que ele tinha traído um sangue inocente, ele jogou as moedas para os sacerdotes na sinagoga, disse: eu traí sangue inocente e eu não quero esse dinheiro. E esse dinheiro não foi Judas que comprou o campo que se tornou o campo de sangue, né? Esse dinheiro que foi jogado na sinagoga foi os próprios sacerdotes que compraram, para poder colocar o nome. Esse dinheiro é o dinheiro que foi comprado ou vendido, né? O sangue inocente. Por quê? Porque próprio Judas chegou desesperado, jogou o dinheiro novamente, devolveu e disse: eu traí sangue inocente. Ele se arrependeu e saiu para tirar sua própria vida. E de fato o que viram foi ele aberto, né? Suas vísceras para fora, derramado, em situação muito deprimente, muito triste. Por quê? Porque ele não foi chorar amargamente, irmãos. Porque ele não foi chorar amargamente. Quantas vezes, porque o diabo entrou no coração dele, mas o diabo entrou no coração de muitos. O Senhor, ele expulsa o inimigo. Quando nós conseguimos chorar amargamente, entendendo que precisamos de libertação, precisamos de ser totalmente preenchido pela presença do Senhor na nossa vida. Mas Pedro aqui, ele chorou amargamente, irmãos queridos. E depois que ele chorou amargamente, acredito que ali ele já tinha caído na realidade que o que o Senhor falou iria se cumprir. Iria para o Calvário, iria ressuscitar, porque como ele disse que ele ia trair, ele mesmo traiu mesmo, e o galo cantou. Então ali, para Pedro, acredito que foi a confirmação de que tudo que Jesus vinha falando para eles, que ia para o Calvário, que ia sofrer, que iria para o madeiro, que não iria quebrar nenhum dos seus ossos, e toda a profecia de Isaías, que eles já conheciam a lei, iria se cumprir. Porque ele mesmo profetizou sobre a vida dele e se cumpriu. Irmão, entende o que é que Deus faz para o homem entender a realidade do que ele já tinha falado, das profecias que irão se cumprir? É assim. Vamos entrar no capítulo 27. Glória a Deus, vem comigo ler Bíblia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like já no começo desse vídeo, deixe o seu like, abençoe, envie para outros que você quer abençoar com a palavra do Senhor, e Deus vos abençoará grandemente. Amém, queridos? Deus abençoe. Capítulo 27 de Mateus. Jesus entregue a Pilatos.
Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Versículo 3. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e ancião, dizendo: pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo? Verdade. Quem traiu foi o próprio que andava com o Senhor, que trazia o dinheiro na bolsa, né? Que era o contador de Jesus. Então Judas, atirando-o para o santuário as moedas de prata, então Judas, atirando-o ao santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Retirando-se, foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando a moeda, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Porque eles sabiam que era inocente, irmãos. Eles sabiam, e aqui só diz que ele retirou-se e foi enforcar-se, mas não afirma que eles viram ele enforcado. Por isso que lá em Atos, quando Pedro relata, diz que como viram ele aberto, com as vísceras abertas, né? Não fala que viram ele de corda, enforcado. Não viram esse... Tem que falar o que a Bíblia viu, né? Porque uma coisa é tu assim, tu passou por mim e tu disse, eu vou lá em tal lugar. Mas tu não viu se a pessoa chegou nesse tal lugar. Entende? A palavra é bem clara aqui, Se retirou-se e foi. Mas eles não viram ele fazendo isso, porque quando é relatado o que viram, eles viram ele com as vísceras abertas, partido ao meio. Como se ele tivesse caído de um precipício, né? Então foi isso que eles viram, né? É os fatos, né? Os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-la no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiro. Então, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro. Quem comprou? Foi os sacerdotes. Foi eles que compraram, né? Para o cemitério de forasteiros. Quer dizer, cemitério dos que não eram cristãos, né? Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito, por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Alguns dos filhos de Israel avaliaram Jesus como se ele valesse 30 moedas de prata. Avaliaram o preço do nosso Jesus, como se ele pudesse ser vendido, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que estava lá no princípio, desde a criação já, aquele que, se tu lê as Escrituras Sagradas com atenção, ele já vem apresentando a sua presença em toda ela, até tornar-se mesmo corpo, sangue e ser gerado por Maria, mas o seu espírito, como filho de Deus, já havia sido apresentado desde o haja luz. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Eles avaliaram o Criador, o Filho do Deus Todo-Poderoso, a 30 moedas de prata. Qual é o preço que nós temos? Qual o valor que nós temos dado a Ele na nossa vida? Será que a nossa casa tem mais valor do que Ele? Será que o nosso carro tem mais valor? Será que a gente deixa de ir na igreja
por causa que temos outro compromisso maior? Qual é o valor que temos avaliado o nosso Senhor? Porque Ele tem que ser a primazia. Ele tem que estar em primeiro lugar de tudo na nossa vida, irmãos. Se você não é bem entendido num lado e tem bastante gente para trabalhar, segue a voz do Espírito Santo, mas seja útil na obra do Senhor. Seja útil até na solitude, somente sozinho, mas ore por a humanidade, ore por as igrejas, que os bares fechem e abram igrejas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e manifestada a glória do Senhor. Mas sabe que se a irmã orar assim, muitos que se alimentam de bares vão perecer. Não, aquele que acredita em Jesus e recebe a libertação em Cristo Jesus, Deus provê. Deus provê todas as coisas para aquele que crê nele. Então ore para que as igrejas se despertem para mais e mais salvação de almas, para que o evangelho seja pregado com mais intensidade. Ainda que você não seja pequenininho e o homem não te veja, mas espere que o céu te veja. Faça algo para que o céu te veja. Dê valor ao teu Jesus. Faça como esses homens que avaliaram ele a somente 30 moedas de prata. Meu Deus. É triste. Versículo 10. E as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus perante Pilatos. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus. Tu o dizes. Versículo 12. E tendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Sendo acusado pelos anciões, nada respondeu. Então lhes perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto a admirar-se grandemente o governador, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. O significado do Barrabás é muito forte, irmãos, no hebraico. Jesus, nós somos filhos e ele se deu em nosso lugar. Aleluia, meu Deus, nós somos o Barrabás, irmãos. Ele se entregou no nosso lugar. Barrabás é o nosso, simboliza nós, né? Os filhos. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal da mulher, mandou dizer-lhe. Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este assunto, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Olha o que o Espírito Santo já vinha trabalhando na vida da esposa de Pilatos, irmãos. Olha como Deus é tremendo. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O povo preferiu, né? Quem não prefere, né? De vez de ser entregue, de se entregar, alguém que se entregue em seu lugar, né? Replicou-lhe Pilatos: Que farei, então, de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado? Responderam todos. Então, o que farei, disse Jesus,
que é chamado Cristo? Aí o povo disse: seja crucificado. Responderam todos. Ingratidão, né, irmãos? É o que aconteceu, mas era para acontecer por amor a nós. Por isso ele deixou que isso tudo acontecesse, né? Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, nada fez, clamavam mais. Seja crucificado. Versículo 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água. Lavou as mãos. Olha só, irmãos, como o sacrifício de Jesus foi perfeito. Eu sempre friso isso. Que holocausto perfeito. Por isso ele se tornou o sacerdote para sempre, porque foi o sacrifício mais perfeito que podia existir. Foi o sacrifício do Cordeiro de Deus. Então Pilatos lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Aleluia! E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Eles declararam isso na morte do nosso Jesus. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. E até hoje, até os dias de hoje, 2000 anos, este sangue cai sobre eles e os seus filhos. Porque eles declararam isso, não crendo em Jesus. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Jesus entregue aos soldados. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-os das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, vermelho. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça. E na mão direita, um caniço. Não sei se eu vou conseguir ler, irmãos, porque toda vida que eu leio isso eu me encho, eu fico muito emocionada. Mas vamos tentar. Vamos tentar junto. Glória a Deus. Despojando das vestes, cobriram com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelharam-se diante dele. Ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Não era uma adoração verdadeira, irmãos. Era uma adoração de zombaria. Como se ele estivesse conseguindo matar o grande mestre. Cuidado, irmãos, com o tipo de adoração. Cuidado do gesto que tu adora ao Senhor, porque Ele conhece todo o intuito. Ele conhece cantores que sobem nos palcos. Ele sabe se tu estás adorando Ele de fato, ou se os teus louvores, as letras deles estão zombando dele. Cuidado no escrever as tuas letras. Cuidado no louvar. Analisa o que está sendo adorado, que está saindo da tua boca, porque esses hipócritas aqui, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Mentirosos. Queria dizer: agora faz o que tu faz, como é que tu és rei? Tu vai pro Calvário, como é que tu vai te salvar? Só que ele já havia dito que ele iria fazer descer em 3 dias, mas iria ser erguido em 3 dias. É isso. Quando ele fala, irmãos, foi para o Calvário como ovelha muda, não respondeu nada. Versículo 30. E cuspindo nele, eles escarneciam, dizendo: salve, Rei de Deus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça.
Você tem noção do que fizeram com o mestre? Ou você nunca leu essa passagem? O que você faz ainda que não entregou a sua vida a Jesus? Porque tudo que ele falou, que ele sofreu por amor a ti, aconteceu. Aconteceu, irmãos. Aconteceu, querido. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte. Volte, porque esse sacrifício foi perfeito e foi por amor a ti. Foi por amor à tua alma. Foi por amor, foi por resgate à tua alma. Por isso, não faça como esses hipócritas que escarneceram dele. Davam-lhe com um caniço na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Não, eu não estou entendendo aqui o que Mateus, ele frisou aqui, ó, depois de os terem escarnecido, despiram-lhe o manto, o vermelho, né, de escarlate, e vestiram com as suas próprias vestes. Meu Deus, irmãos, a veste de pecado, a veste de escárnio, a veste de incredulidade, vestiram em Jesus, ele vestiu as vestes do pecador por nós. Ele vestiu as nossas vestes, ele vestiu a veste daquele povo ingrato. Foi vestida nele as vestes, as suas próprias vestes. E em seguida o levaram para ser crucificado. É muito forte, meu Deus. Versículo 32. E ao sair encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Por certo, estava pesada, né, a cruz, e então o Senhor enviou no momento certo que eles obrigassem aquele Simão sirineu a ajudá-lo, mas na verdade era um propósito para simbolizar que quando a sua cruz estiver pesada, sempre Deus vai enviar alguém para te ajudar, nem que seja na oração, nem que seja com uma palavra de ânimo, de conforto. Ele sempre tem um sirineu para nós. Amém, queridos? Mesmo que às vezes seja obrigada, mas o Senhor provê. A crucificação. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando-o, não quis beber. Mas deram, né? Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. A acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Eles zombando, não sabendo que eles estavam no sacrifício, confirmando ali que Jesus era o Rei dos Judeus, né? E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destrói o santuário em 3 dias e reedificas. Ó, zombando porque ele disse que o santuário seria destruído. Ó, o santuário seria destruído. O que era guardado até o Calvário foi destruído. E em 3 dias o reedificas, porque ele reedificou na ressurreição. Todas as coisas se fez novo em Cristo Jesus. Ah, Jesus, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões escarnecendo diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos
impropérios lhe diziam, também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Amanhã leremos a partir do versículo 45, porque queremos comentar um pouco mais sobre este assunto tão forte, tão sério, tão maravilhoso, tão glorioso, que é esse ato sublime na cruz do Calvário por nossas almas. Não temos tempo para meditar juntamente com os irmãos no dia de hoje, por isso vamos parar por aqui. Versículo 44. Amanhã nós leremos a partir do versículo 45, capítulo 27, versículo 45. No dia de amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe, queridos. Deus vos abençoe. Sejamos gratos a este sacrifício perfeito e adoramos Ele como único e suficiente Salvador, porque Ele destruiu o santuário, mas reedificou porque ressuscitou no terceiro dia. Vamos ler? Vamos ler. Vem comigo ler Bíblia. Amanhã eu te espero, em nome de Jesus.